O que acontece com as pessoas que têm obesidade, síndrome metabólica, são etilistas, são tabagistas ou têm costumes alimentares ruins é que essa inflamação ela se processa quietinha ali, dia a dia. E isso dificulta muito o processo, inclusive o processo de emagrecimento. Então, muitas vezes você tem uma situação de emagrecimento que ela é bloqueada ou dificultada porque a pessoa não trata o problema básico. E qual é a grande dificuldade? Não existe remédio para tratar esse problema básico, essa inflamação sistêmica. Isso você só consegue quando você organiza as rotinas da sua vida. Por isso que é importante fazer dieta e ter horário para comer, ter quantidades, estabelecer metas para você seguir de goals na sua dieta. Ou seja, o objetivo não é você perder peso, Vilela. O objetivo é você fazer a dieta. Então a gente gamifica com o paciente. Ah, não é. Quantas? O game não é em relação à perda de O peso. game é o que você tem que fazer, porque a perda de peso ela é incontrolável. E outra, quando você tem um processo de emagrecimento, uma das coisas que melhora é uma coisa chamada resistência periférica à insulina. A insulina é o hormônio que coloca a glicose dentro da célula. Se você não consegue colocar a glicose dentro da célula, a tendência é que a sua glicose ela comece a aumentar. Só que o seu corpo ele não deixa que isso aconteça. Então ele toma providências para que esse excesso de energia ele seja estocado. E ele vai ser estocado onde? Na célula de gordura. Então a resistência periférica à insulina, ela ajuda, ela é um processo obesogênico, ela faz você ganhar mais gordura ainda. A questão é que a resistência periférica à insulina, ela também comanda algumas coisas importantes no seu cérebro. Por exemplo, a sua fome. Todo mundo acha que a insulina dá fome porque ela baixa a glicemia. Errado. A insulina no sistema nervoso central ela é sacietógena. Aquela sensação que você sente logo depois que você comeu, que você está satisfeito, não cheio. Estou satisfeito. Tá? Isso é a sua insulina alta agindo no seu sistema nervoso central. Você já sentiu isso. Você foi comer o couvert do restaurante, depois chega ao seu prato e você não queria comer. Isso é a insulina alta. Se você continuar comendo, você vai ver que você vai terminar a tua refeição. Puta, vamos comer uma sobremesa? Isso é resistência à insulina. Caramba. E num processo de resistência à insulina, você tem vai então... empurrando essa resistência, ela vai cada vez ficando maior. pior. E mais que isso, não que ela vá só ficando cada vez maior, mas ela vai durando mais tempo em você. Então você não fica, por exemplo, diabético do dia para a noite. Primeiro você fica hiperglicêmico depois de uma refeição. Depois você fica hiperglicêmico 2 horas após essa refeição. Depois você fica hiperglicêmico até a refeição seguinte, até que você fique hiperglicêmico o tempo todo. Aí se estabeleceu diabetes. Um exame importante para a gente fazer essa avaliação é o exame de hemoglobina glicada. Né? A nossa hemoglobina ela é sensível a variações de glicemia. A gente mede um tipo de hemoglobina, HbA1c, né? Aonde a glicação dela mostra para a gente o que é a glicemia média do paciente. Então, o ideal é que a gente tenha uma hemoglobina glicada até 5,6. 5,7 a 6,5 é pré-diabetes. E acima de 6,5 é diabetes. Só que o que traduz isso? Quando você está com 5,6, 5,7 de hemoglobina glicada, 5,7%, significa que sua glicemia média é ao redor de 116 miligramas de glicose por decilitro de sangue. Quando você está com ela 6,5, já estamos falando em 126. Né? É mais ou menos assim, 5% é 98 de glicemia. Para cada 0,1%, você adiciona 2,8 na glicemia. Então, quando você sai de 5 para 6, o que era 98 vira 118, né? E por aí vai.